Eu sempre achei que trabalhar no IML seria algo frio, quase clínico. Mas com o tempo fui entendendo que o problema não são os mortos, e sim o silêncio. O som das solas no piso encerado ecoa de um jeito esquisito demais de madrugada. Não tem conversa, não tem rádio, não tem nada. Às vezes só o barulho do ar-condicionado tremendo, uns estalos de móvel antigo e o clique do meu crachá balançando quando caminho. Era para ser rotina, mas naquela noite nada parecia igual. Eu tinha ido checar o depósito de materiais cirúrgicos, porque um dos auxiliares avisou que a lâmpada lá estava fraca. Resolvi ir antes de fechar o turno, para não ficar pendência para o dia seguinte. Saí da sala administrativa e entrei naquele corredor comprido, todo pintado de um cinza meio sujo de marcas de maca encostando na parede. A luz fluorescente zumbia fraco, umas lâmpadas tremelicando, mas isso era normal. O problema foi o frio seco subindo pela minha nuca. Não era ar-condicionado, era arrepio puro. Eu parei, não por escolha. Meu corpo simplesmente travou ali. O que me incomodou foi a falta de som. Nenhum passo, nenhum barulho de chave. Mas eu juro por tudo, eu senti alguém atrás de mim. Parecia que a pessoa respirava baixo, bem contido, como quem não quer ser ouvido, mas ainda assim eu tinha certeza que tinha presença ali. Senti os pelos do braço eriçando, o peito pesando e aquela vontade doida de virar para conferir. Mas eu não virei. Só fiquei ali parado, mãos tremendo ao lado do corpo, tentando puxar o ar devagar para não dar bandeira que eu estava com medo. A luz no teto falhou de novo e me deu um clarão. Apagou um segundo e reacendeu. Juro que por um instante achei que tinha visto uma sombra junto da minha. Eu quis racionalizar. Pensei, é reflexo meu, projeção na parede, paranoia por causa do cansaço. Mas eu sabia que não era só isso. Minhas costas formigavam como se alguém quase encostasse, mas sem tocar. Eu estava suando frio, mesmo naquele corredor gelado. Forcei meu corpo a dar mais um passo, e quando mexi a perna, a sensação piorou. Foi como se a distância entre mim e o que estava atrás tivesse diminuído. Engoli em seco. O som do meu próprio coração batendo nos ouvidos era mais alto que tudo. Se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos. Assim você ajuda muito a manter esse conteúdo no ar e me motiva a trazer mais relatos assim para você. Quando finalmente criei coragem de virar o rosto, vi só o corredor vazio atrás de mim. Mas não relaxei, porque eu ainda sentia o peso. Era algo que não fazia sentido. O ar denso, a impressão de movimento sem som. Passei a mão na testa para limpar o suor. O corredor não tinha janelas abertas, nada que pudesse ter gerado corrente de ar. E mesmo assim, o papel preso com fita na parede balançava como se alguém tivesse passado rápido demais. Tentei focar na saída de emergência no fim do corredor. Me obriguei a andar, um passo hesitante de cada vez, o estômago embrulhado como se eu fosse vomitar de nervoso. A pior parte era o som das minhas botas no piso, porque eu comecei a achar que ouvia outro ritmo misturado ao meu. Uma segunda passada. Não era eco. Era como se outra pessoa tentasse imitar o que eu fazia, mas não perfeitamente sincronizado. A cada passo, eu forçava a respiração mais controlada para não começar a chorar de medo. Eu estava sozinho no prédio. O vigia externo tinha ido até o portão verificar um carro estacionado errado e o auxiliar já tinha batido o ponto. Era só eu ali, de jaleco suado, segurando uma prancheta tremida. Eu parei de novo. Não conseguia avançar. Senti aquele formigamento no couro cabeludo, os olhos ardendo de ficar arregalados sem piscar. Me ocorreu rezar, mas eu não conseguia nem lembrar uma frase inteira. Tentei falar em voz alta, algo como, tem alguém aí? Mas a voz saiu falhada, fraca, tão baixa que parecia que eu mesmo tinha medo de me ouvir. Nada respondeu. Só o silêncio pesado, quase sólido, enchendo o peito.
Pensei em sair correndo, mas algo me dizia para não dar as costas. Fiquei de lado, arrastando o pé devagar, sem virar totalmente. Não queria sentir que a coisa ia me acompanhar ou acelerar junto. Fui assim até chegar na porta do depósito, a mão tremendo tanto que quase deixei a chave cair no chão. Enfiei na fechadura, virei com força. Senti a resistência da porta, o rangido e aquele som nojento de borracha molhada quando empurrei. A lâmpada fraca dentro do depósito acendeu com um estalo seco. Fiquei parado na soleira. Esperava, sei lá, ver alguém lá dentro, mas não tinha nada. Mesmo assim, eu não consegui me sentir aliviado. Eu não queria entrar. Parecia errado dar as costas para o corredor. Então fiquei um tempo ali, segurando a maçaneta, olhando para frente, sem piscar. O corredor continuava quieto, mas o ar parecia mais pesado. Meus dentes batiam de leve, de puro nervoso. Fechei os olhos um instante, só para tentar me acalmar. Quando abri, tive a nítida impressão de ver algo passar rápido demais, quase sem som, lá no fundo. Meu coração deu um salto tão violento que achei que fosse desmaiar. Eu tentei rir de nervoso, dizer para mim mesmo que era só cansaço. Estava de plantão desde cedo, sem pausa para comer direito, mas o corpo não aceitava essa explicação. Cada fibra minha dizia que eu não estava sozinho ali, mesmo que não houvesse nada visível. Até o cheiro do corredor parecia mudar, ficando mais estagnado, como se o ar não se renovasse. Me forcei a pensar no turno acabando. Eu só precisava trancar aquilo, preencher a planilha e ir embora. Tranquei o depósito quase sem conseguir mirar a chave direito. Virei para o corredor, respirei fundo e falei alto, tentando parecer firme. Chega disso. Vou embora. Minha voz soou patética, mas eu não esperei resposta. Comecei a andar mais rápido do que queria admitir, os passos ecoando num compasso torto. Não olhei mais para trás. Eu sabia que se fizesse isso, ia congelar de novo. Só foquei na porta de saída, no letreiro de emergência iluminado, e mesmo assim eu sentia. Sentia como se aquilo tivesse vindo junto comigo até o fim. Quando cheguei à porta de saída, eu tremia tanto que mal conseguia destravar o mecanismo de segurança. Minhas mãos estavam suadas, escorregando na maçaneta fria de metal. Precisei parar um segundo para respirar, fechar os olhos e me concentrar no movimento. Eu ouvia o meu coração tão alto que tinha certeza de que, se houvesse mais alguém ali, conseguiria escutar também. Não senti mais nenhum sopro de ar na nuca, nenhuma vibração atrás de mim, mas isso não me acalmava. Era como se a coisa tivesse recuado só porque eu ia embora. Quando finalmente abri a porta, o barulho do ar externo pareceu um alívio. Era madrugada. O pátio lá fora estava vazio, exceto por umas luzes amareladas que mal iluminavam o chão molhado de sereno. Eu saí quase tropeçando, largando a prancheta no chão sem querer, e a visão dela caindo e escorregando no piso me deu um susto idiota. Me abaixei para pegar, o corpo todo tenso, esperando sentir aquela presença atrás de mim outra vez. Mas não veio nada. Só o ranger do portão se fechando lentamente com o vento. A primeira coisa que fiz foi procurar o vigia. Ele estava voltando do portão principal, com a lanterna balançando preguiçosa na mão. Eu gritei o nome dele, a voz falhando no meio, e ele virou rápido, com cara de quem não entendeu nada. Fiquei parado tentando explicar por que eu estava pálido, ofegante, quase chorando. Mas na hora não saiu nada coerente. Falei só que não estava legal lá dentro e que precisava ir embora logo. Ele me olhou como quem avalia se você está drogado ou enlouquecendo, mas não insistiu. Apontou com o polegar para a guarita e disse que ia anotar minha saída. Enquanto ele escrevia no livro de registro, eu tentava parar de tremer. O som da caneta no papel era incrivelmente alto naquele silêncio. Eu não consegui contar o que realmente aconteceu. Ia soar ridículo. Eu congelei no corredor porque senti alguém atrás de mim que não existia. Ele só ia dar risada ou me mandar dormir mais.
Então engoli seco e assinei rápido. O vigia comentou que eu parecia pálido. Perguntou se eu queria água. Neguei com a cabeça, agradeci baixo e saí quase correndo para o meu carro. O barulho da porta do carro batendo foi música. Liguei o motor com a mão tremida, ainda sentindo o arrepio subindo da base da coluna até a nuca, como se eu ainda não tivesse me livrado daquilo. Fiquei uns segundos ali, respirando com o motor ligado, sem coragem de olhar para o espelho retrovisor. A sensação de ter alguém atrás de mim ainda não tinha passado por completo. Eu sabia que não tinha nada no banco traseiro. Conferi 2 vezes, mas o medo era tão irracional que me paralisava. Eu só queria ir embora, deixar o prédio para trás, nunca mais voltar para aquele corredor. Saí devagar, as rodas esmagando o cascalho molhado, os faróis iluminando o muro alto do IML. Me forcei a olhar para frente, ignorando o reflexo no vidro, mesmo sabendo que não havia nada. Parei no portão, esperando o vigia abrir. Ele fez sinal com a lanterna, sem parecer desconfiado, só curioso com meu jeito esquisito. Quando o portão rangeu e abriu, pisei fundo. Saí dali com vontade de sumir. Dirigi até em casa com o rádio desligado. O silêncio me incomodava, mas eu não queria nenhum som que mascarasse o que eu poderia ouvir. Eu precisava ter certeza de que nada tinha me seguido. Cheguei em casa ainda tenso, as pernas moles. Tranquei a porta 3 vezes, coisa que nunca fazia. Me sentei no sofá, a cabeça latejando, os olhos ardendo. Era exaustão, mas não só. Era o peso daquele corredor ainda grudado em mim. Passei a madrugada em claro, pensando no que tinha sentido, sem nada sobrenatural, sem vulto nítido, sem som de voz ou ameaça, só aquela presença esmagadora que não precisava dizer nada para me congelar no lugar. Não contei para ninguém depois. Fiquei com vergonha até de lembrar. No dia seguinte, quando voltei ao turno, tentei agir normal, mas evitei o corredor sempre que pude. Dava a volta, inventava motivo para pedir para o auxiliar resolver as coisas ali. Quando não tinha jeito, eu respirava fundo antes de entrar. Passava o mais rápido possível. Nunca mais senti aquilo de forma tão forte, mas o medo nunca me deixou totalmente. E o mais irritante é que eu não tenho explicação. Nenhuma. Era só um corredor, frio, mal iluminado, com cheiro de desinfetante barato. Nada demais. Mas naquele dia eu tive certeza de que não estava sozinho. Desde então eu sigo trabalhando lá. Preciso do emprego, não tenho escolha. Aprendi a conviver com aquela memória como quem convive com uma cicatriz. Você esquece durante o dia, mas ela dói quando muda o tempo. Nunca mais senti tão forte aquela presença grudada nas minhas costas. Mas também nunca mais andei tranquilo naquele corredor. Às vezes acho que é coisa da minha cabeça, que foi só cansaço e medo se somando ao silêncio. Outras vezes tenho certeza de que não importa o quanto eu tente explicar. Quem já sentiu, sabe. E quem não sentiu, espero de coração que nunca precise passar por isso. Se você gostou dessa história, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos. Assim você ajuda a manter esse trabalho no ar e me motiva a trazer mais relatos assim, cheios de suspense e bem realistas para você. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Trabalho há anos como auxiliar noturno no Instituto Médico Legal. Quem conhece esse ambiente sabe como é. Corredores estreitos, azulejos frios, iluminação fluorescente meio vacilante, um silêncio pesado cortado de vez em quando pelo som distante de um portão batendo ou por uma maca rangendo quando alguém a empurra do outro lado. Mesmo acostumado, sempre senti que certas áreas parecem vivas de um jeito incômodo, não sobrenatural, mas como se o prédio carregasse lembranças do que já viu. Naquela noite, estava fazendo o inventário do necrotério principal. A prancheta estava encostada contra meu peito e eu lia etiquetas nos lençóis cuidadosamente, conferindo nomes e horários.
O zelador tinha passado mais cedo para avisar que a fechadura dos fundos não estava pegando bem. Então, eu já estava alerta. Era só eu de funcionário no andar. O segurança ficava no saguão, muito longe para ouvir qualquer coisa se eu gritasse. Fui andando devagar pelo corredor que dá acesso ao depósito de materiais. Um corredor reto, comprido, com lâmpadas que fazem aquele tique elétrico irritante. A porta de aço do fim do corredor estava fechada. Andei até a metade, conferindo se a luz de emergência estava funcionando, quando ouvi um rangido metálico. Parei. Vinha da frente. Fiquei olhando meio sem reação e vi a maçaneta girar devagar. A porta rangeu e se abriu num estalo, como se alguém a empurrasse com cuidado. Fiquei imóvel, com o coração disparado. Então ela se moveu sozinha de novo, fechando com força, o trinco batendo alto. Era como se alguém tivesse entrado, mas não havia ninguém ali. Dei 2 passos para trás, sem tirar os olhos da porta. Tentei achar explicação. Corrente de ar? Mas todas as outras portas estavam trancadas. Fui até ela, meio trêmulo, e encostei o ouvido. Silêncio total. Só o som abafado do meu próprio sangue pulsando na cabeça. Abri de novo com cuidado. Nada. Só o depósito escuro, cheiro de desinfetante e caixas de papelão empilhadas. Juro que senti um arrepio gelado subindo pela coluna. Fechei a porta de novo devagar, conferi o trinco e fiquei olhando para ver se moveria. Não mexeu mais. Foi então que percebi que eu estava suando frio e com a respiração curta, tremendo de um jeito ridículo. Eu sei que você está acompanhando essa história e quero te pedir, se estiver curtindo, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha com alguém que adore histórias sombrias e cheias de suspense como essa. Assim, você me ajuda a continuar trazendo esses relatos com todos os detalhes para vocês. Resolvi continuar o inventário, mesmo meio abalado. Voltei para o corredor principal, anotando as etiquetas enquanto tentava me acalmar. Fingia normalidade, mas olhava para trás o tempo todo. Em certo ponto, ouvi o barulho de algo caindo no chão dentro do depósito, aquele mesmo onde a porta tinha se movido. Um baque seco, como se uma caixa tivesse virado. Me obriguei a ir até lá de novo, pensando em rato, vento, qualquer coisa racional. Abri rápido, pronto para assustar algum bicho, mas estava tudo parado, nenhuma caixa fora do lugar. Fiquei escutando, quase prendendo o ar para ouvir melhor. Nada. Saí e tranquei a porta com a chave extra. Desci para a recepção para avisar o segurança que tinha tido problemas com a porta, mas ele estava assistindo TV com o volume baixo e só resmungou que essas portas velhas têm vida própria. Fiquei sem graça de insistir. Voltei para cima. Faltava revisar a geladeira de evidências. Eu estava ofegante, não de medo do sobrenatural, mas do medo real de estar sozinho ali, sabendo que algo estava fora do normal. Mas sem provas. Quando terminei o turno, já estava claro lá fora. Saí quase correndo do prédio. Fui para casa sem conseguir parar de lembrar da porta se abrindo sozinha e daquele barulho depois, quando já não havia vento, nem movimento, nem nada que justificasse. Ninguém acreditou muito quando contei. Até hoje não sei explicar, mas me recuso a trabalhar sozinho lá desde então. Na noite seguinte, apesar do cansaço acumulado, eu estava decidido a não me deixar levar por paranoia. Passei o dia repetindo para mim mesmo que tinha que manter a cabeça fria. Cheguei mais cedo para o turno, conversei com o plantonista anterior para saber se ele tinha notado algo estranho. Ele só deu de ombros, meio sonolento, dizendo que a única coisa estranha ali era ter que trabalhar a noite inteira. Tentei rir para disfarçar minha tensão. Comecei meu turno com o dobro de cuidado. Verifiquei cada trinco, cada janela. Marquei no meu caderno a posição de todas as portas. Fiz questão de deixar a do depósito fechada e com a chave no bolso. No fundo, eu queria me provar que estava exagerando, que tudo tinha sido coincidência ou imaginação, mas por mais que eu me esforçasse, meu estômago embrulhava quando eu lembrava do som seco batendo lá dentro. As horas foram passando devagar.
O corredor continuava igual, comprido e mal iluminado, com o eco dos meus próprios passos. Mas nada se mexia. Até que por volta de 2:30 da manhã, o interfone tocou. Era o segurança. Ele perguntou se eu tinha entrado no corredor dos fundos. Eu disse que não, que estava na sala administrativa. Ele falou que tinha visto a luz do sensor acendendo sozinha pelo monitor, o sensor de presença. Senti o gelo correndo na espinha de novo. Tentei racionalizar. Pode ser falha elétrica, bicho passando, alguma coisa assim. Mas não consegui convencer nem a mim mesmo. Fui até lá para checar. O corredor dos fundos era ainda mais claustrofóbico. Não tinha janelas, só aquela iluminação fria que deixava tudo com cara de hospital mal cuidado. Andei devagar, lanterna na mão. O sensor de presença acendeu de novo quando cheguei, o que era esperado, mas o barulho que ouvi depois não era. Um estalido, como se algo tivesse arranhado a parede. Apontando a lanterna, procurei marcas. Nada. O silêncio pesava tanto que eu ouvia o zumbido leve do fluorescente vibrando. Voltei para avisar o segurança. Dessa vez, ele me olhou sério. Disse que não ia subir comigo, mas que se eu quisesse, ele podia ficar no rádio. Aceitei, mesmo achando meio inútil. Passei a andar com o rádio preso no cinto, a chave do depósito no bolso e a lanterna na outra mão. A cada barulho, eu falava baixo no rádio que ia checar. Nenhum sinal de gente, nenhum sinal de invasão, mas sempre os sons pequenos, rangidos, estalos, um ploc, que parecia um líquido pingando no chão. Conferia cada um. Nada visível. Perto das 4 da manhã, quando eu já estava exausto e pronto para largar tudo, passei de novo pelo corredor do depósito para chegar à copa. E a porta, aquela mesma porta que eu tinha trancado e guardado a chave, estava encostada. Não completamente aberta, nem trancada. Encostada como se alguém tivesse entrado às pressas e a deixado fechar sozinha. Senti minhas pernas falharem. Conferi o bolso. A chave continuava lá. Tremendo, empurrei devagar com a lanterna apontada para dentro. As caixas estavam intactas. O chão limpo, um cheiro forte de desinfetante, mas a sensação de que tinha acabado de ter alguém ali dentro era sufocante. Me obriguei a fazer o turno até o fim, mas avisei ao supervisor na manhã seguinte que não faria mais ronda sozinho naquele corredor. Preferia arrumar papelada, revisar documentos, qualquer coisa. Até hoje não tenho resposta definitiva. Todo mundo que trabalha lá tem alguma história parecida, mas ninguém quer falar muito sobre isso. Eu sei que nada daquilo foi sobrenatural no sentido clichê. Nada apareceu de forma impossível, mas eu não preciso de nada impossível para ter medo. O suficiente é saber que naquele corredor frio, portas se movem sozinhas, luzes acendem sem explicação e sons de passos aparecem quando você está sozinho. Tem gente que diz que não é nada, que são prédios velhos, manutenção ruim, vento, canos. Eu também quero acreditar nisso. Mas a imagem daquela porta girando a maçaneta, se abrindo devagar, depois batendo como se alguém entrasse, ainda me visita quando estou tentando dormir. E não importa quantas vezes eu tente, não consigo encontrar uma resposta simples que me faça esquecer. Mesmo depois de tanto tempo, não gosto de falar sobre isso. Hoje trabalho em outra área do instituto, bem longe daqueles corredores. Se preciso passar por lá, vou rápido, sem olhar para as portas. Evito lembrar do som da maçaneta girando sozinha, ou do jeito como ela bateu, como se alguém estivesse com pressa para se esconder lá dentro. Aprendi que não é preciso nada fantasioso para dar medo. Basta estar sozinho num prédio cheio de histórias, onde o silêncio é pesado demais e as coisas se movem mesmo quando não deveriam. Às vezes me perguntam se eu acredito em assombração. Eu digo que não, mas admito que respeito demais aquele lugar para duvidar de qualquer coisa. Porque eu sei o que vi, e o mais assustador é saber que não há ninguém para culpar, nada para expulsar. Só você, a porta se mexendo e o corredor vazio te obrigando a andar até o fim.
Se você gostou dessa história cheia de detalhes e suspense real, se inscreve no canal agora mesmo. Deixa o like para apoiar, compartilha com os amigos que curtem esse clima tenso e arrepiante. E fica ligado para as próximas histórias que eu vou trazer por aqui.